Invocado repentinamente para outro mundo, uma pessoa com aparência animal o instruiu a segui-la. Mas o rapaz, ainda confuso, apenas se perguntava onde estava. Ele fala que estava no seu trabalho, quando de repente, no entanto, sem deixar ele sequer pensar direito, o mesmo é puxado do local que estava. A empregada fala que vai levá-lo para revelar suas habilidades. Mas isso tudo é muito repentino, pois ele era somente um comerciante. Entretanto, ela fala que aquele é outro mundo, o qual até ele pode ter uma habilidade única. Ele logo fica impressionado, pois aquele é mesmo um mundo diferente. A empregada então explica que o reino deles quase sucumbiu às ameaças do exército demoníaco, então começaram a invocar pessoas de outro mundo. Chegando no local que iriam saber suas habilidades, ele logo se assusta, pois as pessoas ali tinham olhares assustadores. Mas, ignorando isso, ele prossegue até o altar. A empregada explica que para aqueles que são invocados de outro mundo, são dado bênçãos de Deus que ninguém mais poderia obter. E assim que aparece a revelação de suas habilidades, todos se assustam. Ele não possuía habilidade alguma. Ele fala que já havia dito ser apenas um comerciante, mas, mesmo assim, aquilo não deveria ter acontecido. Os magos o chamam de verme, e mandam retorná-lo logo para seu mundo. No entanto, o portal já se fechou. Do outro lado, um outro invocado teve sucesso como um herói lendário, e seus status eram todos altíssimos. Ele olha para o protagonista, e sem demonstrar interesse, apenas se vira e vai embora. Todos o rodeiam, e deixam o Banasa sozinho. O rei chega, e declara aquele como o herói escolhido. Banasa só queria ir para casa, mas ninguém queria sequer falar com ele. Momentos depois, ele finalmente consegue falar com aquela que o instruiu inicialmente. Ele pergunta se ela lembra dele, e a mesma se choca, e pergunta por que ele ainda estava naquele mundo. Ele fala que é porque ninguém contou como faz para voltar. A empregada então revela que invocar um herói é difícil, mas, se o portal estivesse aberto, ele poderia voltar. No entanto, uma vez fechado, é praticamente impossível que o mesmo portal seja aberto, e ele volte para seu mundo original. Essa notícia foi um choque para o nosso protagonista. Ele não poderia voltar para casa. Depois de descobrir isso, ele foi conversar com o rei que pediu perdão por sua falha e mandou ele ficar na floresta de Delavasa, ao norte, porque ele ganhará uma permissão especial para permanecer nesse mundo. Então, ele pensava triste, que eles deveriam ter explicado melhor sobre esse mundo. O protagonista tentou chamar o homem da carroça, mas ele dizia que foi instruído a não falar. Como ele estava insistindo, o homem falava que não era dessa nação e também não conhece muita área. O protagonista perguntava se o rei fazia contratos de escravos, mas o homem besta falava rindo, pois ele também veio de outro mundo e certamente o pagamento para isso é muito baixo. No entanto, eles não são escravos. Banasa se desculpa por isso, e explica que no mundo que ele veio todas as espécies subhumanas estavam sendo controladas por um contrato de escravos. E agora ele entendeu que é mesmo um outro mundo. Depois mostra, no reino de Balma minutos antes da invocação. O protagonista agradecia o Sr. Kuro e conferia suas mercadorias. As pessoas em volta acham isso ruim porque aquele cara estava dando dinheiro a um sub-humano no meio da rua. O próprio Kuro dizia para ele que era parte da sociedade demoníaca, então ele não precisava do pagamento. O próprio protagonista tentava fazer alguma troca com ele já que se sentiria mal se não o pagasse. A mulher chegou dizendo a mesma coisa e pediu para ele aceitar o pagamento porque o chefe da caravana é muito persistente. E depois disso todos os sub-humanos gritavam que vão seguir felizes, porque no final, as pessoas desse mundo são hipócritas por discriminarem outra raça. A garota dizia que eles estavam apenas procurando lucro fácil, mas nessa hora a mão do Banasa começou a brilhar e ele foi invocado para o outro mundo. Daí voltamos ao presente. O homem dizia para ele que essa é a floresta de Lavasa. O Banasa agradecia essa longa viagem de 20 dias. Ele ainda dizia ao protagonista que havia um rumor que o exército do demônio foi rastreado nessa área, então era para ele tomar cuidado. Depois que o homem se foi, ele pensava que no caminho não havia sinal de cidades nem de pessoas e eles apenas deixaram um saco mágico como desculpa por tudo. Nesse mesmo tempo ele invocou a tela do sistema, pensando que não é diferente do seu mundo. Nos itens que vieram no saco mágico foram 100.000 moedas de ouro, uma casa, roupas, armas e ferramentas para a agricultura. Ele tirou uma espada de dentro pensando que parecia chique demais para lutar contra monstros. Na mesma hora, apareceu um slime selvagem. Ele pulou em cima do protagonista, que se defendeu usando a espada e conseguiu derrotar o monstro com sucesso. A espada mostrava sinais que estava quebrando, enquanto uma tela apareceu dizendo que ele subiu de nível. Seus status são os números do infinito, ou seja, ela é mais forte que aquele considerado o novo herói do mundo. E como ele não sabia o significado, pensava que era uma linguagem nativa. Nessa hora, ele tentou ativar as habilidades passivas. A tela dizia que ele possui magia de localização mágica, de teleporte forçado, e a magia de incentivo demoníaco. Agora ele também entendeu que o slime de antes foi atraído por causa desse saco. O problema também seria que as armas estão em péssimo estado. Então ele pensava que não vai viver por muito
tempo. Depois disso, ele começou a procurar um lugar para sobreviver. Uma tela apareceu falando que essa floresta está contaminada com uma magia severa, sendo fatal para a raça humana. Outra tela do sistema apareceu perguntando se ele queria purificar o local. E como sua magia era compatível, ele tentou fazer isso, e na mesma hora toda a floresta passou por uma mudança. Depois mostrava no castelo do reino de Criroad, alguém chegou falando que mesmo se ele for incapaz, isso é crueldade demais. O rei perguntava o que seria crueldade para a primeira princesa e, na verdade, eles estavam falando do protagonista que foi enviado para a floresta de Lavasa. Ela dizia novamente que lá havia rumores do exército demoníaco e mesmo assim o rei o mandou. Ele dizia, na sua cadeira, que seria caro lutar contra o exército com um herói falho como ele, mas nessa hora alguém chegou gritando ao rei porque trazia notícias. Foi detectada a magia sagrada de mais alto ranking, a purificação. Ele olhava feliz perguntando se foi o novo herói aquele que aparece uma vez a cada 100 anos. Mas ao contrário disso, o humano dizia que a magia não foi lançada pelo sul, ela foi invocada em uma floresta longe ao norte, onde o protagonista foi enviado. Então falava, a magia de purificação é magia de rank mais alto, capaz de mandar as partículas escuras embora e também pode destruir corpos de demônios. Mas para invocar uma magia dessas, todos os magos da nação são necessários. Na floresta de Lavasa, os monstros pediram socorro e mandaram avisar o mestre que o exército foi aniquilado. Enquanto isso, no lado oposto da floresta, Banasa percebeu que tudo ficou calmo. Mesmo surgindo uma grande luz, ele não sentiu nenhuma mudança. Ele abriu a tela, vendo que seu poder mágico diminuiu por ele ter usado a purificação, mas ao mesmo tempo ela recuperou muito rápido e o protagonista subiu até o nível 367. Então, o protagonista não entendia, ele não lutou e seu nível subiu, além de que o símbolo estranho não mudou. O que lembrava da empregada dizendo que a janela era uma magia intermediária. Então ele achava que o seu poder era muito fraco para ele não entender. Depois, ele olhava pensando que na outra janela dizia que a purificação estava concluída. Ele tentou usar também a magia de transformação física que fez o seu corpo se tornar o corpo de uma mulher. Corado, ele volta ao normal, e então mudando a sua aparência, porque mesmo se voltar à cidade, ninguém saberá quem é ele agora. Então, mostrava o castelo da cidade. Banasa acabou chegando de teleporte nela, e pensa que no seu mundo, apenas magos de rank alto poderiam usar isso, mas ele achava que nesse mundo seria algo comum a magia espartil. O protagonista até tentou usar ela para voltar no reino de Palma, mas como esperado não funcionou, não é possível voltar para o seu mundo. Ele estica os braços pensando que precisa conseguir dinheiro para viver nesse mundo, então, saiu olhando, porque talvez consiga algum trabalho. Uma tela apareceu na sua frente, falando que a Associação dos Aventureiros do Castelo estava à frente, e assim ele seguia pensando que esse mundo é mais conveniente do que parecia. Lá dentro estava a recepção dos aventureiros. A elfa dizia que o ranking deles são determinados pela performance, ou seja, se você aumentar o rank pode pegar missões melhores e com certeza ganhar mais dinheiro, mas você ainda pode pegar missões mesmo se não for membro da associação. Porém, o benefício que eles oferecem para aventureiros é o tratamento de feridas pelos magos, mesmo que a sua recompensa seja reduzida por causa disso. Banasa falou que vai entrar, e ela pediu o pagamento do registro. E como ele não tinha moeda de ouro, ele vai pagar com as moedas de prata. Ele entregava as moedas, pensando que uma moeda de ouro aqui equivale a 10 moedas de prata. A atendente dizia que as suas informações de registros estavam marcadas nesta placa e perguntava como deveria registrar o nome dele. O protagonista lembrava o que aconteceu no castelo e falou para ela pôr o seu nome como Fulio. Depois, ele revela que acabou usando o nome do seu antigo cachorro, até que na frente, alguém perguntava se podiam escoltar até a floresta de Delavasa. Mas todos os que escutaram a garotinha falaram que não tem interesse em uma viagem de 20 dias. O Banasa pensava que essa floresta que ela disse era a floresta que ele tinha antes, então ele chegou perto perguntando se a moça se importaria se ele levasse ela até lá. Ela dizia que a compensação não era muito e perguntava se ele poderia aceitar. O nosso protagonista dizia que já esteve lá antes e pode simplesmente teleportar os dois para lá com a magia, o que deixou todos da associação assustados. Alguns pensavam que esse jovem é forte, enquanto outros achavam que ele devia ter usado uma desculpa melhor, e nessa hora ele percebeu que a magia do teleporte não é algo tão simples nesse mundo. Uma mulher chegou apontando uma espada mandando ele se afastar da garota e perguntava se ele disse que poderia usar a magia mesmo, pois não parece que ele é um mago de alto nível, ou capaz de usar esse poder, e perguntava qual é a sua verdadeira intenção. As outras apareceram falando que ninguém aceitou o pedido, mas agora ele quer levá-la sem muito esforço, e perguntavam se ele está desejando o seu corpo ou fazendo tráfico de humanos. Todos olhavam assustados porque os cavaleiros da ordem que Criroad estão atrás dele. O Banasa pensava que seria ruim se eles o reconhecessem, mas ele estava sem saída nessa situação, então ele perguntava por que não iriam todos
juntos assim elas não ficavam preocupadas. Mas mesmo assim ela dizia que se ele fizer algum movimento estranho ela não vai o perdoar. Lá fora, eles se juntaram em um beco enquanto Banasa dizia para elas ficarem próximas a ele. E depois disso, o protagonista começou a invocar a magia espacial em direção à floresta de Delavasa. No momento seguinte, elas foram teleportadas e achavam isso surpreendente. Ele realmente poderia usar a magia do teleporte. A outra se desculpava com Banasa porque tinha duvidado dele de forma rude e pedia desculpas do fundo do seu coração. Ele falava que não precisava disso enquanto percebia algo estranho. A garota do outro lado se perguntava como todas as partículas demoníacas sumiram. Nessa hora, uma tela apareceu pro Banasa dizendo que é perigoso falar para alguém da raça demoníaca sobre a magia de purificação. E essa que estava na sua frente era uma Fang Wolf que usava magia de transformação humana. A mulher que estava atrás pediu desculpas ao Banasa e veio dizendo para a garota revelar a sua verdadeira identidade porque ela vir para essa floresta é algo bem suspeito. O Banasa, sem entender, perguntava se elas sabiam sobre a garota, mas na verdade o castelo recebeu um relato de que alguém suspeito estava recrutando pessoas para ir à floresta de Lavasa. Na mesma hora, a garota virou a cabeça, dizendo que ela é uma cavaleira do castelo e sorria perguntando o que fazer porque ela e a irmã mais nova de Fengaril, um dos líderes do Rei Demônio. Ela se transformou na sua forma de lobo, dizendo que eles vão se arrepender dessa decisão. As garotas que estavam com o Banasa começaram a tremer e cair de medo. O protagonista corria para ver se a Barirosa estava bem. Quando ele viu o que estava acontecendo, pensava que isso era algum tipo de intimidação. Mas a mulher fera estava vindo com a boca aberta na direção do Banasa. O protagonista ajudou a Barirosa a desviar, pensando que isso é perigoso. Não é possível ele escapar enquanto protege 4 pessoas. Nesse momento, ele lembrou de como usou o purificar e usou a habilidade de teleportar da mesma forma, mesmo que as garotas estivessem longe. Desse jeito, elas foram mandadas para a cidade, enquanto ele ficou frente a frente com a fera. Ela reclamava porque queria dar aquelas mulheres como comida e virava, perguntando por que ele é o único que permaneceu no local. Nesse momento, o Banasa abriu o seu sistema, pensando em usar alguma magia aleatória. Então ele invocou a magia de gravidade, deixando a fera sem poder se movimentar. O protagonista conseguia sentir que é bem difícil controlar uma magia como essa, mas outra tela aparece, dando a sugestão de uma magia de escravização, onde ele poderia dominar o alvo. Ele tentava outra magia, mas não funcionava, ele não poderia usar mais nenhuma outra. E mesmo assim, ele não queria usar a magia da escravização para não imitar os costumes do seu antigo mundo. O que o protagonista não esperava é que a fera falava que se rendia, ela não tem mais poder mágico para resistir à gravidade, então pedia para ele a matar. O Banasa falava sozinho que não queria matar, porque ele não gosta de lutas. Nessa hora, ele tirou a magia, enquanto a fera se perguntava por que ele fez isso. Ela é uma guerreira demoníaca. O protagonista falava que não é um humano desse mundo, então não se importava se ela era humana ou demônio. Ela dizia que ele era alguém muito gentil e começou a mudar a sua forma para a de uma garota, o que deixou o Banasa corado de vergonha porque ela estava sem roupas. Ele emprestou o seu casaco, falando para ela se cobrir, porque ela não pode aparecer assim na frente de humanos, mesmo ela não entendendo nada do que aconteceu. Ela dizia que esse era o seu fim, por isso, a partir de agora ela promete não lutar com os humanos sem nenhuma razão e declara o nosso protagonista como seu marido, aquele com quem ela viverá a sua vida toda. Banasa ficou sem entender, perguntando o que ela tá falando sobre marido. Mas para eles, Fangwolves, há uma lei que deixa claro que você deve ter um marido se quiser experiência. Então, ela corria atrás, pedindo para ele deixar ela ficar ao seu lado e se isso não puder acontecer, a sua única opção seria morrer. E na mesma hora, o protagonista, desesperado para ela, dizendo que ela pode fazer o que quiser, então eles começaram a sua jornada, com o Banasa dizendo que primeiro eles vão conseguir algumas roupas. Mas na hora que ele olhava para frente, a Fenrir caiu no chão devido à exaustão mágica. Banasa pegou ela no colo, pensando em uma razão para eles estarem juntos. Depois, quando ela abriu os olhos, o protagonista tinha armado uma barraca e estava na fogueira olhando o sistema. Ela se lembrava do que aconteceu naquele momento, ela não conseguia sentir o seu corpo e ele foi o vencedor. A Fenrir saiu da barraca, chamando seu marido, que perguntava se ela estava bem, e sim, depois dele usar magia de cura, ela se recuperou enquanto dormia. Ele dizia, olhando pro fogo, que a partir de agora eles estarão juntos e pergunta se está tudo bem para ela ser a sua esposa. Ela perguntava sem entender, enquanto Banasa ficava corado de vergonha, mas no final, ela disse animada que seria a sua esposa, ela seria vista como uma mulher ao lado de seu forte marido. Banasa então falou para ela que não é um humano desse mundo, e desfaz a magia, porque ele estava sendo perseguido pelo castelo, então teve que mudar a sua aparência. Ele foi invocado como um herói desse mundo, mas foi desqualificado e não pode voltar para o seu mundo, ficando sozinho. Ele não sabe o que fazer nem para onde ir, e pergunta se ela vai o seguir mesmo assim,
como a sua esposa. Ela pensava como pode isso com toda essa força que ele tem e dizia que não importa quem seja ou o que ele faça, essa é uma promessa de vida e ela quer viver-lhe para sempre com ele. Ele perguntava se ela tinha certeza, e a Fenrir o abraçou dizendo que sim. Então, mostrava na região norte próxima à floresta, havia cavaleiros caídos e os outros diziam que estavam cercados. Eles pediam para o bravo herói dar seus comandos, mas ele estava cansado, se perguntando por que está em um lugar como esse. Depois, na sala do trono do castelo, o rei perguntava ao herói como foram as coisas. De acordo com o relato dos cavaleiros, havia um demônio na floresta que fazia parte do exército. Eles enviaram 10.000 soldados para acabar com ele, porém, foram completamente massacrados por um simples monstro. O herói que estava ali deu um passo à frente, e falou que, independentemente disso, ele queria perguntar uma coisa. Ele queria saber dos soldados enviados para a batalha, o que eles são, porque no momento que os monstros surgiram, o exército estava completamente aniquilado. E mesmo salvando os fracos, eles nem agradeceram o herói. Ele saiu da sala, enquanto o rei perguntava como foi a atuação do herói no campo de batalha. O soldado falava que o herói liderou eles na retaguarda. Quando os monstros surgiram, ele deslocava para a parte mais recuada da formação. Ele sempre recuava quando havia perigo, ou seja, ele não tinha a coragem dos heróis lendários. O rei, decepcionado, falava que ele já foi aceito como um herói e espera que ele evolua o seu nível rapidamente. Depois, o herói estava bravo porque ele treinou bastante no último mês, mas os seus status não sobem nem um pouco, e se for assim, os humanos sempre serão mais fracos que os monstros. E se ele soubesse que a vida seria assim, ele tinha recusado o pedido de ser o herói desse povo. Depois, alguém chamava o nome do herói, ela dizia que esperar pacientemente também era um trabalho importante para uma empregada. Desse jeito, eles saíram andando porque é hora de curtir com a tesouraria do reino. Enquanto isso, na guilda dos aventureiros, a Fenrir estava impressionada porque a raça humana tem coisas interessantes. O protagonista pensava que, depois daquilo, decidiu ficar com a Fenrir e uma semana antes de voltar para a cidade, eles dedicaram um tempo para passear e depois acabaram na guilda para procurar trabalhos. O Banasa tinha um desses colares de aventureiros e a Fenrir ficou animada querendo um igual. Ele perguntava se isso a deixava feliz, mas ela dizia que na sua raça, antes de um casamento, os dois devem caçar uma presa e sugar uma parte de seus ossos, e essa seria a cerimônia de casamento. Depois, ela dizia para a mulher humana registrar o seu nome na guilda. Quando eles saíram, a Fenrir pedia desculpas porque quase falou o seu nome verdadeiro. Nessa hora, alguém gritava que havia uma missão de emergência. Uma horda de ursos selvagens foi avistada no norte da cidade. Então, ela solicitava a todos para ajudar na missão. O pessoal da guilda ficou discutindo sobre isso enquanto a Fenrir perguntava ao Banasa o que eles queriam dizer, mas isso devia ser sobre o exército que estava a caminho da floresta. Ela dizia que, se o exército foi liderado por aquele herói, o resultado é natural, porque ele pode ser forte para os humanos, mas ainda não é o suficiente para lutar contra demônios. O Banasa estava desistindo de ir, já que nem o herói conseguiu. A Fenrir dizia que se fosse o seu marido, aqueles ursos não teriam chances. No final, ela disse que se ela conseguir, é a prova de que o seu marido consegue, já que ele a derrotou na primeira vez. O protagonista falava que vai junto, pois não vai deixar sua esposa lutar sozinha. Ouvindo isso, ela ficou corada, adorando a ideia. Depois, eles estavam em uma loja. A Fenrir dizia que não precisa de armas, porque seus punhos são o suficiente. Mas na verdade, eles estão comprando, porque pode ser estranho eles irem caçar sem carregar alguma arma. Alguns homens falavam que há muitos tolos que acham poder lidar com um urso enlouquecido e falavam na presença do Banasa para ele não mijar nas calças quando ver o primeiro. A Fenrir estava brava, querendo bater naqueles homens, enquanto o protagonista pagava os itens. Rhys depois perguntava para o seu marido por que ele deixa eles fazerem isso, mas na verdade é porque eles ainda não têm feitos tão grandes como aventureiros. Então ele pega a mão da Fenrir, colocando um anel, porque no mundo de que ele veio, isso é algo parecido com a tradição da tribo dela, essa é a prova do casamento para os humanos. E como ela queria uma cerimônia, ele fez isso especialmente para ela. Fenrir, envergonhada, com as bochechas coradas, falava que isso é muito lindo. Depois, eles se teleportam para o ponto norte da floresta. Ela estava animada, dizendo que com esse anel derrotaria até o rei demônio, enquanto veio um pensamento na mente do Banasa: será que ele vai ter que comer os ossos da cerimônia? Mas logo à frente, eles escutaram um barulho. Os ursos estavam cercando os aventureiros, e eram as mulheres que o protagonista tinha salvo antes. A Fenrir olhava com ciúmes, falando para o seu marido deixar essas mulheres serem pegas pelos monstros. A Barirosa mandava o seu pessoal ir para trás, porque ela enfrentaria os monstros, já que todas elas estavam sem mana para atacar. No entanto, nessa hora o urso sofreu um ataque relâmpago. As garotas se perguntavam o que aconteceu, e a Fenrir chegou esmagando a cabeça dos ursos, e falava que seu marido era mesmo muito gentil. Quando elas viram o Banasa, ficaram animadas, porque estavam aliviadas
admiradas que ele ficou bem mesmo depois de enfrentar aquele monstro. As outras falavam que foram salvas novamente, enquanto perguntavam quem era essa que estava com ele. O Banasa falava que ela era sua companheira de viagem. Ouvindo isso, a Fenrir ficou brava, porque ele não a apresentou como sua esposa. Mas nessa hora, outro urso apareceu. O protagonista gritava para ela ter cuidado. Ela virava com uma cara de brava, e o urso na mesma hora deitou no chão, pedindo carinho. O Banasa falava que ele estava tentando se render, e pergunta para Fenrir o que eles devem fazer com esse urso. Ela perguntava o que ele achava desse urso acompanhar eles nessa viagem como um subordinado, enquanto ele pensava que era como um animal de estimação. Ouvindo isso, as outras ficaram sem entender nada, mas a Fenrir dizia que esses ursos são fortes por terem espantado o exército do herói. Então eles usaram o controle comportamental no urso, porque com isso ele não vai ter um ataque de fúria, e mesmo assim, as garotas de trás estavam morrendo de medo. O Banasa abriu o seu sistema e transformou aquele enorme urso em um coelho com chifre, porque dessa forma eles podem levar o coelhinho junto na viagem. A Fenrir achava fofo e decidiram chamar ele de Saeba. As garotas pensavam que eles não apenas aniquilaram os ursos como ainda domaram um deles. Barirosa o chama e se apresenta de novo. Ela é uma nobre, a cavaleira Barirosa, e para reconstruir a sua casa ela se dedicou a ser uma cavaleira. A outra se apresentava como Blossom, ela se formou junto na academia de cavaleiros, a de baixo se chama Birelli e a última se chama Belano, a maga do grupo. Então elas se ajoelharam, perguntaram se o Banasa poderia liderar elas em uma futura batalha, pois o herói liderou uma força, e foi completamente destruído, e que, enfurecido, falou até que mesmo se o rei e reunir guerreiros com força, ele não iria para a ofensiva. Ouvindo isso, o rei fez um discurso: todo e qualquer indivíduo deve se dedicar a aumentar a sua força até chegar no nível de um urso frenético. O problema é que uma besta desse nível é um inimigo que até grandes cavaleiros não podem derrotar, por isso elas pedem para que eles emprestem suas forças. Banasa falava que, mesmo elas pedindo, ele não tem força e nem habilidades para liderar alguém. Além disso, sua esposa não gosta da ideia de viajar com outras mulheres. Barirosa perguntava sem entender se o Banasa era casado, e ele fala que sim. Fenrir então disse que, como sua esposa, ela conhece ele bem e seu querido marido não abandona pessoas necessitadas. Então ele vai ser misericordioso e ajudar as cavaleiras. Banasa pensava que não era virtuoso a ponto de poder dar mais do que ele tem, mas mesmo assim ele não queria trair as expectativas da sua esposa. Então ele fala que aceitaria ser o instrutor das cavaleiras. Ele pensa que, nesse país, enquanto houver uma cidade eles podem fazer alguma coisa. Não, eles farão o melhor. Tudo isso para continuar vivendo nesse mundo. Depois, na fortaleza sul do castelo, chegaram as notícias que na guilda alguém caçou mais de 13 ursos frenéticos e ganhou uma grande recompensa. O herói agora pedia para trazer esse aventureiro, pois faria dele seu novo subordinado. Já no território demoníaco, no castelo do Lorde, a mulher dizia que o general Fengaril, que estava na floresta, teve sua força obliterada quando alguém aplicou magia de purificação. Então ela perguntou qual seria a ordem de seu mestre. E o Lorde Demônio, percebendo que essa pessoa pode ser uma ameaça, capturarem este indivíduo desconhecido. Agora, na floresta de Delavasa, a enviada pelo Lorde Demônio notou que não sente nenhum traço de magia. Nessa hora, até mesmo um pássaro chegou e sentou na sua cabeça. Agora ela percebe que o exército do general foi realmente exorcizado. Então ela pulava se perguntando quem seria essa pessoa. Depois estamos ao norte da floresta. Banasa dizia que quer avaliar a habilidade de todas, então elas teriam que lutar com o urso frenético que ele pegou. Quando a Barirosa começou a falar, o urso já jogou a sua espada longe e começou a correr atrás dela. As outras tentaram investir com suas melhores habilidades, mas nada funcionava e o urso ainda corria atrás delas. Enquanto Banasa pensava que isso era muito pior do que ele imaginava. Assim, decidem apenas voltar para casa. Essa casa foi abandonada devido aos ataques de ursos, então, Banasa comprou. Agora eles tinham um lugar confortável para ir. Ri se aproxima, e fala que já terminou de cozinhar. Ao chegar na cozinha, ela serve bifes frescos e crus. E orgulhosa, ela fala que cortou algumas fatias luxuosas para cada um deles. No entanto, Banasa logo informa que humanos não comem carne crua, e ela pergunta se deveria ir tostar. Mas, ele fala que está tudo bem, e que vai fazer isso, e ouvindo, as outras garotas se oferecem para ajudar. De longe, Riz resmunga que carne fresca é melhor servida crua, mas, preparando a comida, eles pareciam se divertir. Riz foi ver o que mais estava fazendo, e como só se vendia carne nas lojas, ele estava fazendo o que parecia ser arroz. Ele termina, e então serve as mesas. Ela acha a comida bonita, mas para ela, legumes são alimentos de animais fracos que não conseguem caçar. No entanto, assim que experimenta, ela acha delicioso, e se pergunta, como pode ter algo com um gosto tão complexo? Dias depois, eles trouxeram bem mais caça que antes, e enquanto esperavam a avaliação, Riz pergunta se ele se importaria se ela fosse dar uma volta na cidade. Ele pergunta se ela quer companhia, mas ela
ela fala que é algo pessoal, então queria ir sozinha. A responsável pela avaliação então chega e chama Banasa para uma conversa particular. Antes de entrar, Banasa fala que vai esperar ali por ela. Assim, eles se separam por enquanto. Riz estava planejando aprender culinária. Agora, na tal conversa particular, Banasa é recompensado em dinheiro, e então, a gerente vai direto ao assunto, e informa que o rei deseja seu poder, que ela foi instruída a fazer o convite pessoalmente. Banasa fica confuso, e ela continua a explicar que nunca viram um grupo derrotar tantos ursos assim, já que eles são de rank A, e insistem para que ele ao menos considere. Ele logo percebe que ela está querendo fazer disso uma conversa rápida. Banasa confessa que se fosse deste mundo, ele certamente ajudaria. No entanto, ele se desculpa, e informa que não tem interesse algum em servir ao rei. Do lado de fora, Riz o recebe. Ao vê-la, ela estava toda machucada. Ele pergunta o que houve, e começa a curá-la. Ela não quer revelar que falhou em cozinhar, mas não desistiu e continuou. Ao decorrer de um mês, Banasa continuou treinando as garotas, e encantando seus itens. Um mês depois, o jardim deles já havia coberto todo o terreno. Banasa rapidamente nota que ela é mais dedicada ao campo do que à espada. Indo verificar a maga, ele pergunta como estava o anel que havia entregue a ela. O anel aumenta a mana, mas ele faz ela ter mal-estar. Ele pede para tentar usá-lo durante o dia, e remover caso não se sentisse bem. E então vai embora. Com o anel em mãos, ela ia o colocar no dedo que simbolizava o noivado, mas Riz aparece logo atrás dela e a pega no susto. Barirosa estava sendo atacado por um monstro, e pedia por ajuda do Banasa, mas Riz foi na frente, e acaba com o monstro. Depois, avisou para ela parar de fingir ser uma donzela em perigo. Além de que, de todas elas, Barirosa era a que menos precisava de ajuda, mas ela finge não saber do que Riz estava falando. De longe, Banasa acompanhava tudo, e pensava que, pelo menos, elas estão se dando melhor que no começo, mas que ainda assim, não parecem gostar de lutar. Notando que estava ficando tarde, ele chama o pessoal para irem para casa, e então Riz o chama, e pede para preparar o jantar de hoje. Ele não se importa, mas se pergunta se é uma boa ideia. No fim, Riz surpreendeu, e realmente cozinhou dessa vez. Banasa perguntou quando ela aprendeu. Ela revela que começou a fazer cursos de culinária, desde de que foram vender os ursos que derrotaram na última vez. E que, em vez de apenas ficar mais forte, ela prefere ter o prazer em aumentar o número das coisas que é capaz de fazer. E de longe, uma figura finalmente acha Fenris. Riz a chama para entrar, e a apresenta como o gato do inferno, o Limino. Ela era sua colega de trabalho. Banasa a recebe, e lhe dá chá com biscoitos. O Limino acha estranho um humano ter tal hospitalidade com um demônio, e se pergunta o que ele planeja. Riz nota a sua hostilidade para com seu marido, e pergunta se ela estava suspeitando dele. Mas ela fala que não é isso, e que vai comer sem problemas. O Limino agora lembra que assim que Riz a achou por ali, ela tinha uma intenção assassina poderosa. Mas se comparado à de quando estava no exército do rei demônio, parece até outra pessoa. E que, além disso, o cara que está com Riz sequer se preocupa por ter dois demônios ali. O Limino tenta usar sua confiante habilidade de avaliação, mas não consegue ver nada. Mas isso é estranho, pois nunca aconteceu antes. O Limino então fala que aquele lugar mudou, que antes, aquela floresta era infestada de monstros. E ouvindo isso, Banasa revela que está assim, pois ele usou magia de purificação sem querer, e o Limino cospe o chá que estava tomando, e pergunta se então foi ele quem fez isso. E pergunta também por que Riz estava com o homem que matou o seu irmão, junto de todo o seu exército. Banasa fica em choque, mas Riz manda o Limino ficar quieta. No entanto, fala que é verdade. Seu irmão foi morto por um poder devastador, mas que tem certeza que ele não teria rancor disso. Banasa pergunta se ela então sabia disso também. Riz explica que deduziu que sim, pois existem poucos humanos capazes de usar tal magia. Mas, antes de Banasa falar mais alguma coisa, Riz logo lembra que estão em guerra. Se ele lamentar por suas mortes, estaria apenas os desonrando. E que, além disso, a culpa é dele por ser tão fraco. Banasa ainda estava se sentindo mal, mas ela fala que isso não é algo para ele se preocupar. Assim, ele logo se acalma. O Limino nota sua rapidez para se acalmar, e pensa que faz sentido ele estar com a Riz. Mas, terminado ali, o Limino pede por uma luta amistosa contra Banasa. O plano dela é acabar com os dois, pois até Riz se juntou aos humanos. Mas, notando isso, Riz logo avisa que o Limino com certeza planejava matá-lo. O Limino fala que não é verdade, e as duas começam a discutir. Assistindo de longe, as garotas estavam assustadas, pois não sabiam que Riz era uma general do exército. No fim, Banasa concorda com o duelo, e fala que essa será uma batalha simples. Perde aquele que se rende, e então começam. O Limino começa assaltando, isso enquanto conjura uma magia de veneno mortal escondida por baixo dos dois. Banasa logo detecta sua conjuração, e dissipa sua magia. Furioso, ele fala que aceitou a batalha, e que é responsável se acabasse morto. Mas, ele não vai perdoá-la por envolver Riz nisso. Assim, ele paralisa seu corpo. Riz se aproxima dele, e Banasa fala que, por ver que era magia de veneno, e tinha ela como alvo, foi o
bastante para o enfurecer. Ainda no chão, o Limino percebe. Aquele é um homem perigoso e, por isso, ela decide recuar. Dias depois, um soldado aparece em sua casa. E já sabendo do que se trata, Banasa recusa novamente o pedido do rei e os manda ir embora. Rhys fala que eles são muito persistentes e que já perdeu a conta de quantas vezes vieram no mês. No entanto, avisa que, mesmo ela sendo um demônio, estaria tudo bem se ele apenas aceitasse. Mas ele fala que, mesmo que ela não estivesse ali, ele teria sido chutado por não ser qualificado como herói. Além disso, o poder que ele tem agora não o permite cometer erros, logo, ele já está com as mãos cheias por proteger o meio de vida deles. Rhys completa e fala que, para os humanos que o rejeitaram, Banasa é uma perda enorme. De repente, o Limino surge nos céus montada em um dragão e com vários outros em volta. Ela agradece Banasa pela hospitalidade de antes e, para retribuir, ela trouxe um exército de dragões. Ela pergunta se ele finalmente vai render. No entanto, ele fica maravilhado, pois é a primeira vez que vê dragões. Rhys pergunta se não havia um deles no seu mundo, mas ele fala que eram muito raros. Sem paciência, o Limino manda o dragão disparar. Banasa nota o ataque e, rapidamente, invoca uma magia sagrada, a qual atinge todos os dragões em volta. O Limino, agora no chão, não conseguia acreditar que o dragão mais forte do esquadrão foi derrotado. Os poucos que restaram fugiram, e ela foi atrás. Uma das garotas se aproxima e fala que Banasa é mesmo muito forte e que queria ter acertado ao menos para conseguir um título. Banasa pergunta por que ela não tenta agora. Nisso, ela joga a enxada. Banasa manipula ela e aumenta a velocidade, dano e perfuração. Assim a enxada acerta em cheio um dos dragões. E como havia dito, ela ganhou mesmo um título. Do seu castelo, o Lorde Demônio assistia tudo. Um dos demônios fala que não é necessário o Lorde ir até Banasa, e que ainda possui generais. Mas para isso, ele responde que não pode deixar seus subordinados terem uma morte insignificante. Nisso, o Lorde Demônio se transforma em algo mais humano, e fala, se a violência não está resolvendo, então agora ele irá tentar a persuasão humana. E com isso, nós paramos por aqui. Se curtiu e quer continuação, deixe o like e se inscreva para ajudar. Até a próxima!